Essa é uma restrição que o sistema tem. Aqui outra coisa que eu gostaria de chamar muito a atenção, que é uma parte muito importante. Quando vocês entrarem no sistema, fizerem o cadastramento e depois fizerem a contratualização com cada uma das equipes, o que vai acontecer? Vocês vão ter que homologar essa adesão no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Intergestores Regional ou Conselho de Gestão Regional e depois, posteriormente, na CIB. Só que essas três instâncias que precisa ser homologado, que a adesão precisa ser homologado, ela não é para ser feita nesse momento. Então, antes do dia 31 de outubro, não existe a necessidade de homologar essas três instâncias. Isso vai acontecer somente após a publicação de uma portaria pelo Ministério da Saúde, dizendo quais os municípios aderiram. Ou seja, depois que o município aderir e fizer a contratualização com as equipes, o Ministério vai lançar uma portaria listando todos os municípios que estão formalmente aderidos ao programa. Após essa portaria, é que o município vai começar a passar no Conselho Municipal de Saúde, na CIR e na CIB. Esse prazo dura 6 meses, ou seja, depois da homologação dessa portaria do Ministério, o município vai ter 6 meses para homologar o programa nessas três instâncias. Então tem bastante calma para fazer isso, é claro que precisa ser feito, mas tem 6 meses de prazo para fazer isso. Por que 6 meses? Porque isso tem que ser homologado antes da avaliação externa. A primeira avaliação externa vai ser realizada 6 meses após a adesão. O que isso significa? Se o município aderir hoje, ele vai ser avaliado daqui a 6 meses. Se o município fizer a adesão via sistema no mês que vem, ele vai demorar 6 meses a partir de outubro para receber a avaliação externa, certo? Então, a avaliação externa depende do cadastramento dos municípios. Dúvida: será que eu cadastro agora em setembro, espero em outubro para cadastrar? Depende de cada gestor decidir isso, certo? Se o gestor quer que essa avaliação seja o quanto antes possível, ele faz o cadastramento agora. Qual que é a vantagem do cadastramento ser realizado até o dia 30 de setembro? Se o cadastramento for realizado até 30 de setembro e homologado pelo Ministério, a competência do mês de outubro já passa a vigorar os 20% de aumento do PAB variável, conforme eu vou mostrar daqui a pouquinho na apresentação. E se o gestor decidir fazer a homologação das inscrições em outubro, aí só na competência de novembro, porque aí vai esperar o mês todo para sair a próxima lista dos municípios que vão aderir, é que os municípios vão ganhar esse aumento de 20% do PAB variável. Isso é a vantagem. A desvantagem é que você vai ser avaliado mais cedo e talvez tenha menos tempo para adequar o que precisa adequar para a avaliação externa. Porque na hora que for feita a avaliação externa é que pode aumentar ou perder esses recursos. Então, assim, só para revisar e reforçar as etapas dessa parte da adesão. Então, primeiro, o gestor municipal manifesta o interesse na participação. Segundo, faz a adesão no sistema e contratualiza com as equipes de atenção básica e depois contratualiza, o gestor municipal faz o contrato final. A grande dúvida é o que contratualizar nessa etapa. Bom, nessa etapa, a contratualização precisa ser feita individualmente com cada uma das equipes. O que vai ser contratualizado? Quando vocês aderirem no sistema, o próprio sistema gera um modelo de contratualização, que é um modelo bem simples, padrão, mas que pode ser modificado de acordo com a vontade do gestor municipal e das equipes. Então, é só um padrão, não precisa ser seguido esse padrão, mas é só um modelo para quem não tiver modelo. É um modelo de partida que pode ser acrescentado algumas coisas. Dúvidas. Esse contrato precisa estar pactuado metas, etc. Bom, é interessante que esteja pactuado as metas.
No entanto, essas metas não serão usadas para avaliação externa. Então, se o gestor quiser pactuar algumas metas com as equipes para serem alcançadas, mesmo que em 6 meses essas equipes não consigam atingir essas metas, isso não vai ser usado para avaliação externa. A avaliação externa vai usar outros parâmetros que a gente vai ver a seguir. Então, não precisem se preocupar com o que vai ser pactuado nesse momento. Agora, o que vai ser pactuado de contrapartida da gestão para a equipe, isso fica a critério de cada gestor. O recurso do PAB variável que vai aumentar, ele pode ser usado da forma como o gestor já usa o PAB variável que recebe agora. Então não vai ter nenhuma restrição nova ao que já existe ao PAB variável. Certo? Então o PAB variável, ele tem algumas regras que servem também para o aumento dele. Ele só vai aumentar o mesmo recurso. Então se o gestor quiser usar para aumentar o salário das equipes, para adquirir novos equipamentos, etc., para a unidade de saúde, isso fica a critério do gestor e pode ser contratualizado com as equipes. Se vai ser feito sob forma de gratificação, um 14º salário e assim por diante, cada gestor vai decidir com as suas equipes, certo? Agora, é uma maneira interessante de amarrar essa contratualização entre gestor e equipe, porque aí existe uma parceria mais próxima e uma chance dos resultados melhores serem alcançados pelas equipes. Okay? Aqui a gente está vendo um quadro síntese desse cadastro. Talvez as letras estejam um pouco pequenas para vocês, mas como essa apresentação vai ficar disponível para vocês depois, vocês podem dar uma olhada no passo a passo da adesão, que nada mais é do que eu acabei de falar agora, só de uma forma um pouquinho mais detalhada. Okay? Então depois vocês podem consultar esses passos através do nosso vídeo que está sendo gravado. E aí, assim, no momento da adesão, entre os compromissos que vão ser contratualizados, tem um conjunto de indicadores que também vão ser contratualizados. Aí, esse aqui é um outro ponto importante que está gerando bastante dúvida. Existe uma diferença entre os indicadores que medem o desempenho e os indicadores que medem o monitoramento, certo? Os indicadores que estão vinculados ao desempenho, eles vão ser usados sim para fazer avaliação externa, ok? Os indicadores que estão ligados somente ao monitoramento, eles não influenciam na pontuação que vão receber na avaliação externa. Então a gente pode ver nesse quadro, de todos os indicadores, aqueles que vão estar esses indicadores são os indicadores do monitoramento, ok? Esses indicadores, eles só servem para acompanhar a equipe e para manter a equipe cadastrada no programa. Já os monitores de desempenho, que a gente pode ver aqui, esses indicadores, esses devem sim ser tratados com bastante atenção, porque eles vão ser usados para avaliação externa 6 meses após a adesão. Bom, continuando. Após o dia 31 de outubro, que é o dia que encerra o sistema para o cadastramento das equipes, nós vamos começar na segunda fase, que é a fase mais importante da PMAC, que é a fase de desenvolvimento. A primeira coisa importante do desenvolvimento vai ser a autoavaliação. Né? A autoavaliação ela é feita hoje através de um instrumento chamado AMQ, que é disponibilizado pelo Departamento de Atenção Básica, que as equipes podem pegar esse instrumento e fazer uma autoavaliação. Então, o instrumento que era AMQ, agora o Ministério da Saúde está fazendo uma reformulação, e nessa reformulação, o nome do instrumento passa a ser AMAQ, que é a autoavaliação para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Esse instrumento ainda não foi publicado, mas até dia 31 de outubro ele será publicado. Como até dia 31 de outubro o foco principal é a adesão e não a autoavaliação, então não se preocupem ainda.
O instrumento ainda não está disponível, mas até dia 31 de outubro ele vai estar disponível na página do Departamento de Atenção Básica e todo mundo vai ter acesso a esse instrumento. Na verdade, a autoavaliação ela não necessariamente precisa ser feita utilizando o instrumento da MAQ, mas a gente sugere que esse instrumento seja utilizado porque é um instrumento já de bastante tempo de uso, já foi reformulado e é um instrumento que dá bastante parâmetro para a equipe se autoavaliar de acordo com o que vai ser feito na avaliação externa. Então, a gente aqui no Estado não está recomendando usar outro instrumento de autoavaliação, a não ser um instrumento sugerido pelo Ministério, que é o AMAQ. Depois, a outra coisa importante do desenvolvimento vai ser o monitoramento. Né? O monitoramento, lembra que eu disse que existem alguns indicadores que vão precisar ser alimentados mensalmente, que não vão servir para avaliação externa, mas que precisa estar sendo alimentado mensalmente. Caso contrário, a equipe é descadastrada da MAQ antes mesmo da avaliação externa. Então é importante estar atento a esse preenchimento desses indicadores via SEAB no sistema. Terceiro, a educação permanente. A educação permanente, a gente está pensando aqui no Estado uma proposta de educação permanente direcionado exclusivamente para a MQ. Nós vamos estar, mais ou menos daqui a um mês, a gente vai estar divulgando como que vai ser essa educação permanente. Na verdade, a gente vai readaptar um pouquinho o curso que a gente já tinha da MQ, vai dividir ele em módulos, cada módulo temático vai ter uma duração de 2 semanas com uma consultoria direta. Então, por exemplo, uma equipe quer trabalhar com a questão do acolhimento. Ela vai ter 2 semanas para trabalhar com a questão do acolhimento, preencher a matriz de intervenção, fazer um planejamento de mudanças de ação, isso tudo com a consultoria de um consultor do telesaúde. Além disso, para o gestor municipal, nós vamos organizar workshops que vão acontecer uma vez por semana, trabalhando cada um dos temas da PEMAC. Que eu já vou mostrar um pouquinho quais são esses temas da PEMAC. Certificação. Então, assim, depois desse desenvolvimento, vai ser solicitada uma avaliação externa pelo município para que seja visto se o município, qual a classificação que o município tem. Essa avaliação tem que ser solicitada pelo gestor municipal 6 meses após a adesão. E quando o gestor municipal solicitar a avaliação externa, ele não pode solicitar essa avaliação externa para cada uma das equipes. Ele tem que solicitar a avaliação externa para todas as equipes daquele município de uma vez só. Então aqui nós já estamos discutindo a terceira fase, que é a fase da avaliação externa. Na verdade, essas unidades de análise da avaliação externa são todas unidades que constam na AMAQ, que é o instrumento de autoavaliação das equipes. Então, quando a gente estava falando um pouquinho da educação permanente, os objetivos ou os temas das educações permanentes que vão ser feitas através do workshop para o gestor vão ser exatamente os temas que estão constando aqui. Por exemplo, implantação e implementação da atenção básica de saúde no município, organização e integração da rede de atenção à saúde, gestão do trabalho e da educação e assim por diante. Então, cada uma dessas subdimensões vão ser alvos de um workshop, ok?